primeiramente lembrando aí que nas próximas semanas vamos lançar o nosso curso de Instagram e a gente vai ensinar aí as melhores estratégias para você dominar o algoritmo e dominar também como fazer vendas no Instagram. Então vamos aí ensinar você a bombar os seus posts, os stories e os reels, isso nas próximas semanas. Vou falando isso aqui nos próximos vídeos. Agora, grande dia aí essa quinta-feira, primeiro porque foi aí acordado na Câmara dos Deputados que o mandato do deputado Glauber Rocha vai ser mantido. A greve de fome do Glauber vai poder acabar. Ele já deve estar nesse momento fazendo sua refeição ou se preparando para finalmente fazer sua refeição. Isso tudo foi uma articulação aí do líder do PT, que é o Lindbergh Farias. Ele conversou e levou a Sâmia Bonfim, que é a esposa do Glauber, para conversar com o Hugo Motta, presidente da Câmara, e aí decidiram que, olha, vamos parar aí com a greve de fome do deputado e vamos travar o processo contra ele para que não chegue ao plenário. Vamos primeiro mandar esse processo para a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma outra. Ali já dá para o PSOL e para o Glauber recorrerem por STF, ou seja, já vai demorar bem mais o processo. E o Hugo Motta se comprometeu a não pautar em plenário, aconteça o que acontecer, nos próximos 60 dias, exatamente para dar tempo do Glauber articular aí e salvar seu mandato. Então, temos aí 99% de chance de que Glauber Rocha será mantido na Câmara dos Deputados. E olha, o Glauber lidera aí ao lado da Sâmia uma ala do PSOL, que é uma ala antipolítica, uma ala bem antipetista, que criminaliza o fato do governo Lula fazer o toma lá da cá com o Centrão. E aí você vê que na hora que a coisa ficou ruim, que ele estava sendo perseguido pelo Centrão, precisou do líder do PT, que é governo, ir lá fazer o toma lá da cá com o Centrão, senão ele ia se ferrar. Eu espero que sirva de lição aí para uma ala aí. O Glauber nem é tanto dessa ala, mas é um dos líderes deles, que veja, olha, tem que fazer assim. Queira ou não, goste ou não, esses deputados do Centrão foram eleitos pela população e só tem poder porque outros deputados também eleitos pela população os colocaram lá em cargos de liderança na Câmara dos Deputados. Senão eles não teriam o poder que têm. Essa é a verdade. A população votou. Gostemos ou não. Eu, por exemplo, não gosto. Voltando aqui ao assunto dos últimos vídeos, que é o que tá bombando aí, olha, deu ruim aí pro Bolsonaro, viu? O Bolsonaro sofreu aí uma traição, entre aspas, que ele não tava esperando, tá? Então, se tem notícia ruim pro Arthur Lira, que ele não conseguiu caçar o Glauber, e notícia boa, além do Glauber não ser caçado, é que não vai entrar a Heloísa Helena no lugar dele, que ia ser uma desgraça pra esquerda. Os bolsonaristas estavam comemorando já a Heloísa Helena entrar na Câmara dos Deputados. E aí, o Arthur Lira teve essa má notícia e o Bolsonaro teve outra má. Quem está ali fazendo a articulação da anistia para o Bolsonaro é o deputado Sóstenes Cavalcante, que é muito amigo do Silas Malafaia. O Sóstenes é braço direito do Malafaia. É por isso que desde que ele virou líder do PL, ele não para de aparecer, porque ele tem o mesmo estilo do Malafaia. E tem ali a equipe de comunicação do Malafaia junto com ele, e a imprensa adora dar palco e dar microfone para bolsonarista. Aí, o Sóstenes começou a falar aí que, olha, a gente vai pautar anistia, vai ter uma reunião de líderes na semana que vem para decidir quando vai ser pautado isso aí a plenário e tudo mais. Enquanto isso, o presidente da Câmara e principalmente o presidente do Senado passaram a articular direto com o STF para fazer uma solução à parte. Olha, vamos usar aí esse projeto que os bolsonaristas estão querendo, que não tem texto, para fazer o texto do jeito que o STF quer. Que é um texto que pode até diminuir as penas aí dos perrapados, mas aumentar, em compensação, as penas dos chefes do golpe de Estado. Que é um projeto de lei para falar, ó, vamos modular isso aí, ó. Quem for usado de massa de manobra não vai ter uma pena tão grande porque não foi ali o autor intelectual do golpe. E os autores intelectuais vão ter penas maiores. Tiago, você acha isso justo? Não. Não acho isso justo. Por quê, Tiago? Porque se o Brasil fosse um país sério, infelizmente não é, o Bolsonaro seria condenado a 40 anos por golpe de Estado, mas ele já teria sido condenado a 80 anos por genocídio. O Bolsonaro também já teria sido condenado a pelo menos uns 10 anos pela fraude no cartão de vacinação, onde a Procuradoria-Geral da República e o senhor Alexandre de Moraes afrouxaram para o Bolsonaro. Se o Brasil fosse um país sério, o caso das joias, que foi investigado depois do caso da Covid, se você pensar, o caso da Covid, a CPI tem um relatório final desde 2021. O caso das joias foi aí, 2024. Esse caso já teria sido o Bolsonaro denunciado, ia pegar mais uns 20 anos. No total, só desses crimes aí, nem vou entrar
aí no caso dos cartões corporativos, dos crimes que descobriram no celular do Ossef, que a Polícia Federal simplesmente está abafando. Nada disso. Nem vou entrar nesse resto aí. Já davam 100 anos pro Bolsonaro. E aí quem tentou dar golpe de Estado, que ninguém ali era criancinha, ninguém ali pegaram na mãozinha e levaram lá para Brasília para dar golpe, não. Saíram de casa, deixaram seus familiares sozinhos em casa porque quiseram. São terroristas da pior espécie. Acho, inclusive, e aí, opinião minha, você concorda, que 17 anos é pouco. Deviam estar pegando pena de 30 a 40 anos, para que seja exemplar, para que na próxima vez que algum maluco criminoso tente dar golpe de Estado, os apoiadores pensem, peraí, se eu for lá a Brasília responder o chamado desse golpista, eu posso pegar 30, 40 anos. Mesmo com progressão de pena, fica uns 5, 6 anos enjaulado. E aí depois vem as progressões de pena. Ou seja, e aí inibir. Então você fazer a massa de manobra que não tinha ninguém inocente e ingênuo ali, com penas menores, sou contra. Mas aumentar a pena do Bolsonaro. Se fosse um país sério, Bolsonaro já tinha uma pena aí de mais de 100 anos. No Brasil ninguém fica mais de 40 anos preso, é o máximo de prisão. 40 anos o Bolsonaro tem 70, até os 110. Duvido que ele viva até lá. Já dá para prender e jogar a chave fora. Então, não precisava. Mas Brasil, eu falei aqui, os plantonistas e as plantonistas já estão sabendo há muito tempo. A imprensa abafa isso, a Rede Globo obviamente abafa, porque é parte do plano T de Tarcísio, e se você se informa pela grande mídia, você não vai saber o que eu já falei aqui inúmeras vezes. O plano desse pessoal é deixar o Bolsonaro preso só por golpe de Estado, para que ele tenha que apoiar o Tarcísio, e aí o Tarcísio sendo eleito, que é o que eles querem, o Tarcísio dá indulto para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro for condenado por genocídio, fica difícil o Tarcísio dar indulto para o Bolsonaro, porque a esmagadora maioria da população é a favor de manter o Bolsonaro preso por genocídio. Se vem um julgamento no STF mostrando todas as provas novamente, revivendo as pessoas aqueles tempos horríveis da pandemia e os crimes do Bolsonaro, fica impossível para o Tarcísio dar indulto para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro é condenado por roubo de dinheiro público, que é o que ele fez no caso das joias, fica difícil para o Tarcísio prometer e dar depois o indulto para o Bolsonaro. Fica até difícil para convencer o Bolsonaro na cadeia a fazer campanha para o Tarcísio de que, ele vai matar no peito e vai te dar o indulto por todas essas condenações. Não dá. Mas só por golpe de Estado, os bilionários do país, que são quem mandam aí na Rede Globo, na Band, UOL, Folha, Estadão, Veja, etc, Metrópolis também, eles já decidiram, por golpe de Estado, o Bolsonaro apoia o Tarcísio não perde o voto daquela direita neoliberal que não votou no Bolsonaro em 2022, eles vão votar no Tarcísio, parte aí dos que fizeram frente ampla com Lula vão votar no Tarcísio, e aí, depois dá um indulto ao Bolsonaro, os bolsonaristas que vão votar no Tarcísio não estão nem aí. Que bom! E esse pessoal aí de direita que transita o voto, votou no Lula até em 2022, torcendo o nariz assim, apertou o 3 assim, e que na verdade votaram no Bolsonaro em 2018, no Aécio em 2014, no Serra em 2010, e sempre na direita, esse pessoal aí volta a votar na direita, no Tarcísio, e se ele der indulto pro Bolsonaro, dos males o menor, já estamos aí dominando o Brasil, já somos aí governo agora. Tá ótimo, Tarcísio, o moderado deles. E você vê vídeos aí essa semana da polícia do Tarcísio, e é engraçado que coincidência, a polícia do Tarcísio fazendo aí seita satânica da Ku Klux Klan, com cruz de fogo e com gestos nazistas, olha só. Essa aqui é a PM do moderado Tarcísio, tá? Fazendo aí seita satânica, igual, gesto nazista, queimando cruz, igualzinho fazia a Ku Klux Klan, que era ali os supremacistas brancos nos Estados Unidos. E o pior, a maioria desses policiais nem são brancos. É que o tipo de supremacia vai mudando. Não é a supremacia branca, é a supremacia deles contra quem eles não gostam. É isso, tá? Esse é o Tarcísio, moderado da Rede Globo. Nunca vou esquecer e não vou deixar você, plantonista, esquecer jamais da Andréa Sadi, num belo dia ali na Globo News, e ela que é aí uma das principais porta-vozes aí dos donos da Rede Globo, na opinião deles, dizendo, que saudade de uma direita do bem como é o Tarcísio. Tava com saudade de uma direita do bem, que é o Tarcísio, uma direita moderada, sabe? Isso num dia em que ela ficou ali
o dia inteiro, praticamente, a Globo ficou lá 3, 4 dias inteiros dando crédito ao Tarcísio pela reforma tributária aprovada pelo Lula. E que teria sido aprovada mesmo se todos os deputados do partido do Tarcísio votassem contra. Mesmo assim, tinha voto para aprovar, mas a Globo deu os créditos pro Tarcísio para dizer que ele é o moderado à direita do bem. Aí você vê qual é o plano dessa elite. E aí, o Bolsonaro estava ali, deixou o Sóstenes Cavalcante articulando, e o Sóstenes Cavalcante falaram para ele, olha, então é o Bolsonaro quem vai dar a palavra final sobre a anistia? E o Sóstenes falou, não. O Sóstenes fez um post enorme nas redes sociais para dizer que quem dá a palavra final, a última palavra, sempre será do parlamento. O Bolsonaro é um grande líder, ele tem sim dialogado com o Partido Liberal e demais parlamentares, ouvindo sugestões e propondo melhorias, e apresentando contribuições para o relator, com o objetivo de fortalecer o texto, ampliar os apoios. Mas, e aí em negrito ali, bem grande, letras garrafais, a última palavra não é do Bolsonaro não, é do parlamento. E o parlamento está articulando agora com o Alexandre de Moraes o quê? A cabeça do Bolsonaro numa bandeja. O Alexandre de Moraes, saiu notícia aí na imprensa ontem, mostrando que o Alexandre de Moraes não quer rever nenhuma pena do dia 8 de janeiro, e eu concordo com o Alexandre de Moraes. Em política, um líder tem que ser forte. Mas o Alexandre não é político, ele é do STF. Pô, quem em 2025 acha que os ministros do STF não têm política no trabalho deles, melhor aí se informar bem, né? Porque tá em Nárnia, tá em outro mundo. No Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim, na Europa inteira é assim, aliás, não sei um país em que não seja. Mas, aí no Brasil, um líder aí, o Alexandre de Moraes é o líder aí no STF contra o golpismo, não pode mostrar fraqueza. Peço aí sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!